Do livro Vinha de Luz, capítulo 106, de 180, Como Cooperas, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 106. Como cooperas? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que, em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas. Em séculos de experiências incessantes, o Espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo, fundamentalmente, pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa, não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremo-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós, a favor de nossa própria redenção. É justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao Espírito renovador do Eterno Pai. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante de mais um capítulo do livro Vinha de Luz. Agora, com o título Como Cooperas. Esse título dado por Emmanuel, como sabemos, ele está nos indagando como nós estamos cooperando nesta questão da nossa vivência. E ele utilizou esta passagem de Paulo, que ele, ao escrever aos Coríntios, ele disse: nós, porém,
não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Paulo está escrevendo ao povo de Coríntios e dizendo para eles que nós, ou seja, os discípulos de Jesus, não recebeu o Espírito do mundo, e sim o Espírito que provém de Deus. Uma vez que nós abraçamos o Evangelho de Jesus, nós estamos tendo uma outra forma de viver. Ao passo que aquele que ainda não abraçou o Evangelho de Jesus, ou outra doutrina que também tenha a mesma forma de seguir, para que a pessoa possa se melhorar, evoluir, realmente ainda está no espírito do mundo. E Emmanuel vai nos explicar dizendo que, lendo o afirmativo de Paulo, reconhecemos que, em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. Emmanuel já inicia dizendo que, ao ler essa afirmativa de Paulo, tem que reconhecer, ou seja, nós temos que aceitar, em todos os tempos, vejam bem, isto desde os primórdios da civilização, que o discípulo sincero do Evangelho, aquele que já abraçou o Evangelho de Jesus, ele sempre é defrontado, isto é, enfrentado, desafiado, sempre ocorre isso, pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. Nós, cristãos, em especial porque assim somos denominados, sempre nas nossas vidas que já tivemos, nesta também e nas que virão, sempre estaremos sendo defrontados, ou seja, desafiados, para que nós, então, possamos ter esse conflito. Todos nós teremos esse conflito e teremos duas opções que nos vão ser ali colocadas. Aquelas sugestões da região inferior, dos espíritos atrasados, e também aquelas inspirações das esferas superiores da vida. E aí é interessante, porque nós temos que estar bem vigilantes para que nós possamos escolher a melhor sugestão. Porque muitas vezes nós somos ludibriados, somos pegos, por exemplo, num determinado momento, pela raiva que ainda temos, e aí nós acabamos aceitando a sugestão desta legião inferior que temos ao nosso lado. Nessa segunda parte, diz que o espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas. Ele está dando uma definição, o que vem a ser espírito do mundo. É nós vivermos com esse acervo de todas as nossas ações delituosas. Isto é, todas aquelas ações que nós fizemos no passado, nós continuamos a fazê-las até hoje. E isso em séculos de experiências incessantes. Isto é, século a século, encarnação a encarnação, nós continuamos da mesma forma. Por isso que ele diz que o Espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem. Vejam, o Espírito que provém de Deus é um apelo das forças do bem que estão para nos ajudar, que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia. Então veja bem, cada dia nós temos essa oportunidade de nos aliarmos às forças do bem,
sermos intuídos pelas forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Uma vez que nós estivermos em consonância com as forças do bem, esse apelo das forças do bem, nós estaremos então para a finalidade de conseguirmos a glória eterna, com essa infinita bondade que Deus nos está ofertando, através dos espíritos superiores, é claro. E ele afirma: Deus é o Pai da criação. Ou seja, tudo que nós temos, Deus que é o Criador. Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Então, tudo que temos pertence a Deus. Todo campo de trabalho é do Senhor. Veja bem, todo campo de trabalho, todo trabalho que nós fizermos, seja de forma profissional ou de forma religiosa, de qualquer forma, é campo de trabalho do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Isto é, tudo que nós fizermos. Aqui ele não falou de bem ou de mal. Ele fala todo. Então, se for bom ou não, ele vai ser entregue ao Senhor. Mas ele diz mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Isto é, nós podemos ter ações que não são do Senhor, que não são de Deus. Naturalmente, vêm das esferas inferiores. E este é o chamado para que nós possamos estar alertas. Nesta outra parte, ele diz: coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. A palavra coexistir significa existir ao mesmo tempo ou lugar. Por isso que ele diz nas oficinas terrestres. Coexiste ao mesmo tempo, no mesmo lugar e talvez até ao mesmo tempo também. Os dois lados, o lado ruim e o lado bom, que nós é que fazemos essa opção. Por isso que ele diz: quaisquer que sejam a criação divina e a colaboração humana. Ocorre ao mesmo tempo e talvez até no mesmo lugar estas duas opções, do bem ou do mal. E diz ainda que cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel. O que ele quis dizer com isso? Ele está dizendo que surgem cooperadores que se valem da mordomia. Mordomia seria o cargo que ele ocupa, o cargo dele dirigir diversas pessoas. Mas ele exerce uma dominação cruel. Ele age de forma indevida, vamos dizer assim. Que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa para não cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. Ele está nos alertando para essa questão do cargo que nós estamos ocupando. Que nós possamos não utilizar a inteligência para o mal. Quando nós fazemos isso, nós estamos intensificando a ignorância alheia. Nós estamos aumentando o mal que já está ali usando aquelas pessoas, aquela ignorância que elas têm, ainda sobre o tema. E estimam, ou seja, gostam da enxada prestimosa para cultivar o campo, mas não isto, mas sim utilizá-la no crime. Ele tem uma ferramenta que ele está chamando de enxada, essas pessoas, que podem ser também nós,
E nós, ao invés de utilizarmos esta enxada para o campo, ou seja, para cultivar, nós vamos utilizá-la para um crime. Como, por exemplo, nós temos o poder. E aí esse poder nós vamos deturpar ali a nossa posição. E nós vamos requerer, por exemplo, dinheiro daquele que precisam de nós. Um suborno, melhor dizendo. E continuo dizendo que o cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Seja um trabalho, não vou dizer fácil, mas sim cômodo, porque está num laboratório que tem todas as condições, e seja aquele marinheiro que está na tempestade, lá no seu barco. Os dois estão trabalhando para o Senhor. Então, seja um trabalho simples, podemos assim dizer, como um trabalho de liderança, todos os dois estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Desta forma, seja uma pessoa simples, ou seja também um líder, o que importa é saber o fruto do trabalho de cada um. É isto que importa. Na conclusão, Emmanuel nos diz: lembremo-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. O que se entende por isso? Que esse serviço divino nós podemos fazer conosco e também para com as demais pessoas. E diz ainda que a favor de nossa própria redenção, isto é, a favor de nossa própria evolução, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. Essa pergunta nós temos que fazer para nós, para que nossa consciência possa responder diariamente, a todo momento, a toda atitude que nós vamos tomar, nós temos que nos perguntar: esta minha atitude vai ocasionar um efeito. Esse efeito vai atingir pessoas e a mim mesmo. Então nós nos perguntamos se ele vai ter um efeito positivo ou vai ser negativo. E se nós tomarmos decisões no calor de nosso desequilíbrio no momento, aí nós vamos tomar atitudes ruins. Por isso que, quando nós estivermos nervosos, vamos chamar assim, para não falar desequilibrados, nós temos que tomar o cuidado para tomar decisão naquele momento. É melhor deixar passar, fazer uma oração, para que depois nós possamos tomar a melhor atitude. Naturalmente, tendo o amparo dos espíritos superiores. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.